Olá, amigos do Sol Servidores Online, você já me conhece, eu sou o William de Lima e olha que bacana, assim, eu falo que é muito gratificante para mim enquanto servidor, enquanto cidadão consciente, poder apresentar no canal Sol Servidores Online, em especial o programa Plataforma Cívica, onde iremos discutir eleições 2020. E dando sequência nessa discussão, nesse diálogo, estamos entrevistando essa semana, é uma série com os prefeituráveis de Piracicaba em 2020. Eu preciso, por força de justiça, fazer o que eu venho fazendo desde o primeiro programa. Registrar que nós convidamos todos os partidos políticos de Piracicaba que estão disputando uma vaga na prefeitura para sentar aqui na plataforma cívica, vir buscar o seu lugar ao sol e discutir assuntos relacionados ao serviço público. Todos foram convidados e todos responderam. Infelizmente, teve os que responderam de forma negativa, dizendo que não estaria participando. Respeitamos a sua decisão. Às vezes, fico em dúvida se não querem discutir o serviço público ou não querem vir no sol. Mas o sol nasceu para todos. E aos que vieram, os meus eternos, mais uma vez os meus eternos agradecimentos. A ideia aqui é fazer o debate positivo de assuntos tão importantes. Então, no programa de hoje, eu quero agradecer em especial o diretório do PSL na cidade de Piracicaba por estar aberto ao diálogo, por aceitar vir debater um assunto tão importante. E representando o diretório do PSL, eu converso com a vereadora Coronel Adriana. Coronel, tudo bem? Bom dia a todos os internautas que acompanham o Sol, que nome bem sugestivo, né? Servidores online, aqui tocado pelo William de Lima, com qual eu já tive prazer de conversar diversas vezes já, né, William? Que sabe das nossas boas intenções e que sabem que a gente optou por ir para o PSL, por ser um partido que está aberto a conversar. E nós, tanto é que estamos aqui hoje para conversar com vocês, para ouvir, para responder os questionamentos, esclarecer as pessoas sobre alguns dos nossos posicionamentos aí com relação ao funcionalismo público. Já adiantando, sem funcionário público não há serviço público. E sem funcionário público bem treinado, motivado, não há serviço público de qualidade. Então, essa sempre foi a nossa linha, por termos sido gestoras de funcionários públicos, porque os policiais militares são funcionários públicos durante toda a nossa vida. A gente sabe a diferença que faz um funcionário público bem motivado, um funcionário público que tenha seus direitos respeitados, um funcionário público que tenha as suas garantias respeitadas, um funcionário público que tenha condições de prestar bons serviços. Então, a diferença que faz na vida do cidadão esse tipo de funcionário. E é assim que a gente quer, né, que o funcionalismo público da nossa cidade ande. Obrigado, Adriana. Adriana, como a senhora bem disse, a senhora é sempre bem-vinda e, se me permite, o internauta sabe que não é uma entrevista, é um bate-papo entre amigos, é uma forma espontânea de mostrar o lado humano do servidor, né? Sim. E se a senhora me permite um juízo de valor, a senhora é sócia aqui, a senhora só não tem a cópia do Sol porque a senhora não quer, mas a senhora tem sempre a porta aberta. Eu preciso, por uma questão de justiça, fazer esse registro. Você, internauta, que conhece o canal, que acompanha os nossos vídeos, sabe das inúmeras vezes que a coronel, a amiga, a vereadora Adriana esteve presente aqui, independente de período eleitoral ou não, sempre se fez presente, aberta ao debate, ao diálogo positivo, em prol da construção de uma imagem séria e verdadeira do que é o servidor público. Então, Adriana, eu vou agradecer novamente, novamente daqui a 5 minutos, porque a sua presença aqui me deixa muito feliz, por 2 motivos. Enquanto representante do PSL na cidade, por mostrar que o partido está aberto. Tem candidato, vocês estão acompanhando. Tem candidato que não vai aparecer, que não vem, que não quer, recusou. Não sei, só não esclareceram se recusaram vir brilhar no sol ou se recusaram discutir o assunto do servidor público municipal.
E dando sequência aos inúmeros motivos que me alegra a sua presença aqui, é porque a senhora sempre esteve aberta a essa discussão, Conversar. sempre foi aberta a esse debate, né? Sempre colaborou na construção de uma imagem real do que é o servidor público municipal. Então, mais uma vez, os meus eternos agradecimentos. Muito obrigada, Adelima. É assim, ó, por mais que e eu vi muito isso na Polícia Militar, por mais que se informatize, se coloque instrumentos para as pessoas terem acesso direto ao serviço, mas vamos dizer assim, a máquina, em muitas funções, nunca vai substituir o ser humano. E a gente tem essa real noção, porque a gente viu o que foi a informatização da PM, e ela veio sim para tornar mais célere, para tornar mais fácil, mas não para substituir. Por quê? Porque o que o ser humano faz, máquina nenhuma faz. Né? Então eu considero que é muito importante que a gente tenha essa visão do nosso funcionalismo. Tudo que a gente for fazer aqui, a gente vai fazer para facilitar. Sempre agir como facilitador da vida, tanto do funcionário como do cidadão que vai receber os serviços que esse funcionário vai prestar. Então, a gente sempre quer agir dessa forma e sempre foi assim a nossa vida, sempre buscando agir de maneira preventiva para evitar problemas, porque quando a gente se precavém, se por acaso ocorrer o problema, fica mais fácil de administrar lá na frente, e essa sempre foi a nossa forma de agir. E eu considero que, sob a minha ótica, eu não vi forma melhor que essa. A gente não pode querer uma administração pública que seja só reativa, como vemos hoje, né? Então, nós temos que ter um olhar muito diferenciado para evitar problemas, porque os problemas sempre geram consequências para os nossos funcionários, né? A gente vê o sofrimento dos funcionários quando ele tem alguma deficiência em termos de equipamento, que ele acaba sendo ele o culpado, mas é o equipamento que está quebrado e a gente sabe que não é culpa do funcionário. Então, a gente quer que as coisas andem de uma maneira melhor para evitar que os nossos funcionários sejam expostos. Eu fiz muito isso na Polícia Militar. Trabalhei muito próximo dos policiais, ia junto com eles nas ocorrências, justamente para, tá tudo ok, não vai ter problema, meu policial não vai ter problema. E essa sempre foi essa nossa linha, porque quando a gente dá essa abraçada no funcionário, né, você tem que botar uma asa no seu funcionário, porque afinal ele é o seu funcionário, é a pessoa que está ali para te ajudar a realizar. Então, você tem que botar uma asa no funcionário, procurar não expô-lo, sabe? Procurar envidar todos os esforços para dar as melhores condições possíveis para que ele preste bom serviço. E a gente sabe que as pessoas, dessa forma, conseguem realizar bom serviço, sim. E os próprios funcionários têm essa relação de lealdade, tem essa relação de reconhecimento. Está se esforçando para ajudar a gente aqui, vamos lá. É um círculo positivo que existe, que é possível fazer, sim. E a gente conseguiu fazer. Tanto é que os resultados nossos, aí, enquanto comandava a PM, eram excelentes, né? E continuam sendo excelentes, porque essa é a doutrina de atuação da Polícia Militar. E eu gostaria muito de poder colaborar com isso aqui no município da cidade. Maravilha. Obrigado, Coronel. Coronel Adriana, candidata pelo PSL 17 em Piracicaba, eu gostaria que em 3 minutos a senhora falasse sobre as bandeiras do partido na Piracicaba que adoramos tanto. Bom, o partido PSL, ele tem como linha mestra ser a direita racional. O que é a direita racional? Aquela direita que pensa, aquela direita que quer preservar a cultura, que quer preservar a história, que quer preservar o que é de bom, certo? E que quer também que o futuro seja construído com melhor qualidade, com serviço de melhor qualidade, com menos gasto, com menos intervenção do poder público na iniciativa privada. Então o PSL vem com essa linha. Quanto mais a gente deixar o cidadão crescer, mais a sociedade cresce. Quanto mais a gente permitir que o cidadão ande por suas próprias pernas, mais a sociedade cresce. Então, o PSL vem com essa tocada, com essa toada. A toada do cidadão é responsável, sim. Não pode querer o Estado substituir o poder pensante do cidadão, a vontade do cidadão. Então, o PSL vem com essa linha de direita racional, de permitir, de não querer ser pai do cidadão. O Estado é um gestor
mostrando as coisas para que o cidadão possa fazer, se realizar enquanto profissional, se realizar enquanto estudante. O Estado é simples gestor da coisa. Ele não vem para se arvorar. Eu sou o pai, eu cuido de você, você não tem capacidade para nada e eu vou fazer com que você faça, com que você chegue lá. E a gente sabe que não é assim. Todo cidadão é dono, tem o livre-arbítrio para decidir o que ele quer ser. E a gente tem que parar com essa história que o Estado é pai. O Estado não é pai. Certo? O Estado fomenta. Quem decide, certo? É o próprio cidadão. Então nós temos, e essa é a linha do PSL, e é uma linha que eu concordo. Eu gosto muito que o cidadão nasça, estude, com base no seu estudo, no seu esforço pessoal, chegue lá, por quê? Porque o ensino é de graça. De graça não, né? Todos nós pagamos, então basta o cidadão aproveitar. Então, com base na sua capacidade pessoal, ele atinja o que ele desejar para si. E a gente não pode querer se arvorar, ser dono, que todos vão chegar no mesmo posto, nas mesmas situações de maneira igual. Então, nós temos sim que propiciar meios para que todos que queiram consigam. E é isso que é o dever do Estado. Agora, se arvorar dono da vontade do cidadão, eu realmente acho que fica muito distante do dever do Estado. O Estado tem algumas missões que são próprias, mas se arvorar dono da vontade do cidadão, não. Qualquer que seja ela. E essa é a linha do nosso Partido Social Liberal, que veio para Piracicaba para mostrar que a direita pode sim, tem muita gente da direita racional que quer preservar. Obrigado, candidata. Tempo esgotado. Agradeço por compartilhar as bandeiras do partido com a Piracicaba, que adoramos tanto. O PSL disputa esse ano a Prefeitura de Piracicaba e a Câmara, né? Isso. O partido vem com quantos candidatos a vereadores? Nós temos na majoritária eu e o Vanderlei Caglione, que é o empresário da cidade, para a majoritária e ele como vice-prefeito. Nós temos 32 candidatos, entre eles homens e mulheres, todos são novos, não tenho nenhum candidato eleito, porque essa foi a nossa proposta de dar opções de pessoas de diversas áreas. Então a gente tem pessoas desde o segmento do esporte até segurança pública, justamente por essa necessidade de oxigenar a nossa Câmara e colocar gente para defender outras pautas, porque a nossa Câmara, a coisa acabou se afunilando de um jeito que nós temos só 4 tipos de representações lá na Câmara. Nós temos representação da saúde, representação da área do direito, de sindicato e de igrejas. Então, e eu, né, que sou da polícia, então eu acho que a nossa Câmara ela está carente de termos pessoas de outros segmentos aqui falando, porque precisa falar de esporte, precisa falar de lazer na Câmara, e essas coisas acabam ficando alijadas do processo legislativo, da fala legislativa. Então nós optamos por trazer principalmente jovens. Temos muitos jovens no nosso partido, que é outra coisa que a sociedade clama. A gente vê que o jovem pede por maior participação e a gente primou bastante por termos muitos jovens no partido que são pessoas engajadas, compromissadas com as suas causas aí, para colocar opção, né? Gente nova e gente jovem realmente. Então o PSL vem com 32 candidatos, com grupos bastante heterogêneos, para que realmente a cidade tenha opção de voto para tirar, para mudar. Se a gente quer mudar, a gente tem que buscar boas opções. E o PSL buscou, dessa forma, montar o seu grupo de candidatos a vereadores. Então vamos conhecer alguns dos candidatos a vereadores pelo PSL 17 aqui na cidade de Piracicaba. Converso agora com Cabo Rose Ileque. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Delimar. Maravilha. Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que todo morador da zona rural quer saber. Saudade da patrulha rural? Muita. Não tem como não ficar com saudade do pessoal, né? A participação nossa foi ao longo aí de quase 7 anos, então a gente sente falta agora que a gente está afastada por conta da eleição. Geralmente um plantão seu, você patrulhava quantos quilômetros por dia, mais ou menos, de ronda? Na área da primeira companhia, que é onde eu trabalho, de estrada de terra, são quase 2.000 quilômetros de estrada de terra na nossa área.
se a gente contar tudo. É muito, muito chão para patrulhar. E saudade, porque são verdadeiras viagens, né? Tem porque a gente acaba fazendo uma amizade com os moradores, porque eles são carentes de segurança. Então, para a gente estreitar e fazer um policiamento eficiente, você tem que ter o contato com o morador, você tem que saber as necessidades e os apuros que eles passam tão longe assim da cidade do socorro, né? Você faz um vínculo de amizade maior do que com um morador da zona urbana? Sim, porque o patrulhamento rural, ele basicamente é um patrulhamento comunitário e preventivo. Como as localidades são muito distantes uma da outra, é quase impossível a gente estar em todos os lugares. Então, para suprir essa deficiência, a gente conta com a informação do morador da área rural. Sem isso, a gente não consegue fazer um patrulhamento eficiente para dar uma segurança para essas pessoas. Você é santista. É santista o termo, né? Eu sou santista. De nascimento, né? Mudei para Piracicaba em 2012. Depois, em 2013, vim transferida para cá e é onde adotei Piracicaba como minha cidade. É uma cidade que eu adotei e está no meu coração. Piracicaba que eu adoro tanto. A Piracicaba que adoramos tanto. Filha adotiva é um amor incondicional, né? Filha adotiva da terra. Com certeza. Piracicaba me recebeu de braços abertos e eu adotei a cidade como praticamente minha cidade natal hoje, posso falar. Que legal mesmo. Eu fico muito contente, eu me identifico muito com a sua história. Minha família também não é de Piracicaba. Nós mudamos para cá em... Você quer saber um pouco mais da história da Rose? Tem um vídeo da Rose aqui no Sol. A Rose também é uma grande amiga que já esteve presente aqui, buscando seu lugar no Sol, né? Esteve na plataforma cívica, tem uma entrevista com a cabo Rose Leque. Vou fazer só uma pergunta. Você, eu acredito, daí me confirma, eu acredito que você é a minha primeira amiga santista quinzista? O 15 também mora no nosso coração. Não tem como vir para Piracicaba e não se apaixonar pelo 15. Virou o nosso time também, que a gente defende, que a gente admira, a gente conhece as lutas, as dificuldades e de uma tradição incrível, né? Que legal, maravilha, maravilha, Rose. Você é candidata pelo PSL com o número 17190, correto? Correto, 17190. Então, Rose, eu queria que você... Ilek, eu queria que você, em 3 minutos e 33 segundos, falasse sobre quais são os seus projetos, uma vez eleita vereadora pelo 17190, para Piracicaba, que adoramos tanto. Bom, começando, eu aceitei a vir para o PSL porque eu acredito nas bandeiras que o partido defende. Eu sou aqui uma admiradora da Coronel Adriana pelo posicionamento dela, e se não fosse dessa forma, não teria aceitado sair candidata pelo PSL. Então, porque as nossas ideias, a nossa conduta, né, sempre primando pela honestidade, pelo compromisso sério. Então, foi esse o primeiro passo para aceitar vir para o PSL. E por estar junto com a Coronel, que para mim é uma honra, é uma motivação, é um espelho, né? Bom, eu venho do funcionalismo público, então uma das nossas bandeiras é defender o funcionário público. Como a Coronel já disse aqui, a gente tem que primar pelo funcionário para dar um bom atendimento para a população. Não tem uma boa gestão se você não tiver um funcionário feliz trabalhando. Então a gente tem que conciliar os nossos funcionários, a gente ter uma motivação, um bom ambiente de trabalho, eles estarem felizes para produzir um bom serviço à comunidade. Essa é uma das nossas bandeiras, lutar, levar a voz do funcionário público para a Câmara Municipal, para que eles tenham seus direitos reconhecidos também. Outra bandeira que a gente defende muito é a área rural que é esquecida por muitos e tão carente de tantos serviços. São na fase de segurança, de desenvolvimento. A gente tem várias propostas aí para levar para o morador da área rural, como cooperativas, como hortas comunitárias, são várias propostas que a gente tem aí para a gente trazer a área rural mais perto da cidade e da gestão municipal. Outra bandeira também que a gente defende muito é o meio ambiente, preservação aí do meio ambiente, que a gente tem um rio hoje agonizando.
A gente tem descarte de lixo aí em vários locais, ecopontos que estão aí abandonados, servindo só para entulho de lixo. São coisas que a gente tem que rever e lutar para que funcionem bem. A principal das nossas bandeiras aí vai ser o combate à corrupção. Todos os candidatos do PSL, a nossa majoritária aqui, a gente vai pegar firme, pegar duro, para que sejam aí, sabe, sanados esses problemas, esses contratos duvidosos que estão aí hoje em vigor, para que a gente possa oferecer um serviço melhor, né, reduzindo gastos e aplicando, devolvendo para a comunidade. Os animais também serão outra bandeira, que quem me conhece sabe que desde jovem eu gosto muito de animais, faço vários trabalhos em relação a eles, a resgate, a abandono, maus tratos. Então a gente vai lutar muito por isso daí. Maravilha. Obrigado, candidata Cabo Rosilec, Eu que agradeço. 17190. 17,190, né, para a gente até o final. Obrigado e boa sorte. Obrigada. Dando sequência nesse momento importante para a gente conhecer quem são os candidatos, vou conversar com Walter Có. Walter, tudo bem? Walter Có, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos assistindo, internauta, servidor. É um prazer estar aqui, William. Muito obrigado. Maravilha. Gostei que você cumprimentou o servidor. Você é da casa, né, meu irmão? Sim, eu sou servidor federal, atuo na Justiça do Trabalho, na segurança da população e principalmente dos juízes federais. Eu vou falar a verdade, você é policial federal. eu te conheço há muito tempo, eu sei quem você é. Para o meu internauta, que infelizmente ainda não te conhece, e eu falo isso porque você é piracicabano de coração há 30 anos. Você está com quantos anos agora? 39, ano que vem 40, mas 30 anos de Piracicaba. Já me considero piracicabano. É inquestionável, né? Essa Sim. questão aí é inquestionável. Tanto eu falo que lugar é onde só peixe bom para, porque quando não é bom já dá linha, já, né? Sim, sem dúvida. Mas para o meu internauta que ainda não te conhece, fala um pouquinho de você para nós. Antes de vir de Santos para cá, porque eu também sou santista, conterrâneo aí da Cabilec. Pô, mas então você é o segundo santista quinzista? Quinzista também. Abandonei o São Paulo porque não tem dado muita sorte. Falei, já que é para a gente apostar em alguma coisa, vamos apostar em algo que traz retorno para a nossa cidade. Sim. São Paulo, infelizmente, não traz nada que possa agregar ao nosso município. Já o 15, ele leva o nome da cidade e tem tudo para trazer coisas boas para o nosso município. Se é que me permite. Recentemente nós irmão, aqui na plataforma cívica, servidor não pede, hein? Servidor manda. Obrigado. Mas através do movimento combate à corrupção, que eu faço parte, nós denunciamos a compra de 16 colchões pela prefeitura, numa loja que não vende colchão. Você acredita nisso? É engraçado se não fosse trágico, ou é trágico se não fosse engraçado. Desculpa o trocadilho. É surrealista, né? Walter Có, meu irmão, em 3 minutos e 33 segundos, eu gostaria que você falasse quais são os seus projetos, uma vez eleito vereador, para a Piracicaba, que adoramos tanto. Walter Có, 17007. Uma das coisas, eu tenho 3 filhos, uma das coisas que é muito importante, que eu pretendo lutar bastante, e acredito que tem um apoio da Coronel Adriana, é que a gente tenha um pronto atendimento infantil na cidade, porque as nossas crianças elas são atendidas, por exemplo, ela está lá na UPA, chega um bandido que foi tomar um tiro, alguma coisa, vai passar na frente dela. Então nós queremos que tenha o seu local específico, um atendimento próprio para isso. A questão também, se possível, um hospital da mulher, também, isso é algo que demanda mais, eu acho que é mais fácil essa questão da criança. Valorização do servidor. Eu, como servidor, eu vejo até que algumas escolas falam, viu, se tiver algum móvel lá para doar da Justiça do Trabalho, para doar para a gente, infelizmente, mobiliário dentro das escolas não são de boa qualidade. A questão, por exemplo, nas UPAs, infelizmente, os funcionários sofrem muito, porque, por exemplo, o meu pai precisou ficar internado e eu vou na Unimed e eles colocam aqueles adesivo da 3M para fazer aquele exame de eletro. Lá não, por exemplo, na Vila Resende ainda daquele que é de
de sucção. E muitas das vezes não tem coisa adequada. Eles têm que ir lá tentando, não deu certo, vamos de novo. Melhorar o equipamento do servidor público, seja ele uma mesa, seja uma cadeira ergonômica, a questão da segurança dos guardas municipais. Nós vemos, infelizmente, viaturas sem condições, equipamento. Acho que já um policial, o guarda municipal deveria ter o seu armamento, que ele fica 24 horas com ela. Por quê? A partir do momento que você tem esse armamento 24 horas com o guarda, ele passa a ter intimidade. Ele sabe o que ele tem de posse. Ele sabe que se ele derrubou, por exemplo, caiu por algum motivo, ele sabe que ele tem que fazer. Mas se porventura tiver uma troca de armas, por exemplo, ele deixou lá, não está cautelada com ele, ele pode ter esse risco. Além disso, uma das coisas que eu me comprometo é fiscalização efetiva. Fiscalizar. Não é porque é a Coronel Adriana que está aqui, mas na Câmara eu vou analisar as compras. Porque, infelizmente, não é ela que vai fazer as compras, não é ela que vai fazer tudo. São servidores. É importante que todos nós realmente faça essa fiscalização. Porque a prefeitura não é feita de uma pessoa só. Tem toda uma base, todos os servidores. Projetos, nós temos diversos projetos. E a questão de fiscalizar realmente em foco é desde ir dentro dos almoxarifados, porque infelizmente nós temos notícias de que há irregularidade dentro dos almoxarifados. Trabalhar também para que, com relação à fiscalização presencialmente dentro das UPAs, para analisar tanto o atendimento, ver a necessidade do servidor, porque muitas das vezes o servidor ele está descontente porque ele está num ambiente que não lhe é agradável. Porque uma cadeira de roda que ele tem que empurrar um paciente que é até pesado, está quebrado, não consegue. Então ele vê que aquele dia, quantos pacientes ele vai ter que carregar num período de 12 horas, então é bem complicado. Nós temos como melhorar tudo isso, mas realmente fiscalizando, visitando e cortando aí tudo que for possível da gordura da máquina pública para que ela se torne mais leve para a população e essa gordura seja investida lá aí no que é importante para a população. Maravilha, obrigado Walter Kor, 17007, obrigado e boa sorte. Peço a todos vocês o voto para 17007, quem esquecer é só lembrar aí do James Bond, que é um agente também, e, assim como eu, um agente federal. Muito obrigado. Dando sequência aí nessa oportunidade de conhecer quem são os pretendentes a um cargo de membro do Poder, do Poder Legislativo, vamos conhecer agora mais uma candidata do PSL. Converso agora com a candidata Mari Chiarini. Obrigado, Mari. Obrigado pela correção, pelo auxílio. Obrigado por vir ao meu socorro, né? Mari Chiarini, 17100. Sim, Mari Chiarini, 17100. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, está bem. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive essa curiosidade. Você usava farda quando criança, igual sua irmã? Não, eu não usava farda quando criança, igual minha irmã. Eu estudei no Colégio da Polícia Militar em São Paulo. Você estudou? Estudei no Colégio da Polícia Militar. Você usou a farda oficial. É que eu lembro dela, da sua irmã, das comemorações cívicas, né? 9 de julho, na praça ela sempre fardada. Criancinha fardada, eu achava lindo aquilo. A pequena era apaixonada pela fardinha dela, usou até não caber mais. Até não caber mais. Eu não perguntei para sua mãe quando ela esteve aqui, eu vou perguntar para você. E a farda da sua irmã tinha divisa ou era lisa? Manga lisa. Da Carol? Carol era majorzinha. Ela era uma majorzinha. Não era praça, não, era oficial. Não, ela já era oficial. E você nunca teve essa vontade, assim, tal? Antes de ir para a escola militar? Quando eu era pequena não tinha esse modismo de que se tinha, que veio de um tempo para cá, que graças a Deus veio essa valorização dos servidores públicos, principalmente dos militares que veio com tanto
não só dos militares, mas veio dos guardas. Dos guardas civis tem vários também que você vê com fardas, crianças, tudo. E isso é bom porque é um resgate de um público que estava tomando paulada atrás de paulada, né? Sim. Com os governos passados que vieram, que tinham um cunho de desmilitarizar, de liberar tudo que é tipo de crime, de facilitar a vida do ladrão por aí. Eu sei que você conhece muito bem a realidade do que eu vou dizer agora. Somos trabalhadores, porque você é de família de servidor, né? Sim, sim. Mas somos trabalhadores nada marajás, né? Jamais. Gostaria de ter Jamais. sido. Viu? Cansei de ver meus pais saírem 7 horas da manhã Sim. de casa e voltar 2, 3, 4 horas. Na madrugada. Dormirem no quartel, porque tinha... Chegava em casa 8 horas da noite, tomava banho, aí ligava, olha, teve ocorrência e saía, não tinha hora para voltar, e a Carol pequenininha, eu tinha que ficar com a Carol. Todo mundo odeia a Mari. Sei, todo mundo odeia o Cris. Não, mas é assim, é uma vivência para vocês que são da área de segurança pública, é uma vivência muito corrida, né? Porque vocês não têm horário, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem ano novo, não tem Natal. Tem que trabalhar e a segurança pública não para nunca, né? E você sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Eu acho que de todos os trabalhadores, não que sejamos melhor ou pior do que os demais, mas eu acho que nós somos os únicos que, além de não ter tudo isso, nós não temos a garantia do retorno, né? Jamais, jamais. Eu lembro 2006, no ataque do PCC que teve em São Paulo, eu estava fazendo faculdade em Campinas, na Unicamp, e eu tive que sair no meio da aula porque estava tendo ataque, não tinha quem ficasse com a minha irmã, não sabia se minha mãe voltava, se meus tios voltavam, porque meus tios também são militares, se o papas voltava. E 2 crianças pequenas, que era minha irmã e meu primo, eu tive que voltar para São Paulo. E eles passavam 2, 3 dias, naquela época, 2, 3 dias no quartel direto, porque a segurança pública Posso te não contar para. Um segredo? Você que pensa que era no quartel direto, eles estavam na rua patrulhando, viu? Não, Eu bem sim, conheço no quartel eles. que a gente fala, tava lá o tempo inteiro fazendo Tavam na combate linha ao de crime, frente né? ali. Que a gente fala, estava no quartel, não estava em casa. Tô brincando, eu sei que você me dá essa liberdade, porque essa é a ideia do Sol, da plataforma cívica. Sim. Não é entrevista, é bate-papo entre amigos, é conversa entre amigos. Mari, queria que você em 3 minutos e 33 segundos falasse sobre quais serão os seus projetos se eleita vereadora na Câmara Municipal da Piracicaba, que adoramos tanto. Mari Chiarini, 17100. Nós montamos o partido aqui em Piracicaba com o intuito de, primeiro, trazer a renovação e, segundo, ter pessoas de diversas áreas para trabalhar todos os tipos de conceito. E o que nós fomos levantando durante os 4 anos de mandato da minha mãe como vereadora, da Coronel Adriana, é que muitas das reclamações que vêm, principalmente com relação ao funcionário público, não é o funcionário público em si, mas a falta de estrutura, a falta de condição de trabalho. A hora que você chega e você vai num PSF que ele está abarrotado de gente, com um monte de criança gritando e correndo para tudo que é lado, porque você deixou lá, eles vão ficar aglomeradinho numa sala, não vão ficar quietos, sentados, é criança, gente, é normal. E a enfermeira não tem nem como fazer a chamada dessas crianças, tem que ficar gritando. Chega uma hora que aquilo lá vai ficando insustentável. Imagina uma pessoa que trabalha há 20 anos nisso e há 20 anos berrando, fulano, ciclano. Chega uma hora que a pessoa não tem mais ânimo para ir lá trabalhar. A hora que você pega que tem vários comissionados e a pessoa chega, que é o caso de várias situações de professores que a gente ouviu, que eles não têm um plano de carreira para que eles entrem, tem o aumento de salário anual, que é o que tem as correções? Tem, mas isso não é um plano de carreira, a pessoa não vê progressão no que ela está fazendo, ela vai passar a vida inteira dela ali. E quando você tira essa progressão, essa vontade de subir de carreira, porque você vai pondo comissionado, ou então porque o sistema não funciona, então você tem que pôr mais funcionário e você não otimiza o serviço das pessoas que estão ali, elas vão se desvalorizando. E a hora que você vai perdendo a valorização desse funcionário, é que começa a vir toda a falta de serviço de qualidade, mas não é que o serviço não seja de qualidade, você não deu os meios. As pessoas não têm essa sistematização. A hora que você chega no PSF, que você vê uma parede de envelopezinhos de família, isso era só estar num sistema onde a pessoa busca e atende rápido, você olha e fala, a pessoa não tem vontade de estar ali mais trabalhando.
E isso em todo lugar, em todas as áreas do funcionalismo. Então, eu acho que o resgate da valorização do funcionário público, e não é só quando você fala em salário, mas é quando você fala em meios, em vontade de estar ali, é que fica muito complicado e é necessário fazer esse resgate do funcionalismo. Aí nós temos, além disso, a questão que nós defendemos, que principalmente as pautas voltadas para crianças. Por que nós defendemos pautas? Eu comecei, quando eu estava na Exalc, a fazer um projeto que era de divulgação de curso nos colégios. Eu peguei situações muito tristes em colégios de periferia, que você ia conversar com os adolescentes, eles eram travados, aí você ia conversar com a coordenadora lá, essa menina é vítima de violência em casa. Aí você vê que precisa desse plano, que também entra no funcionalismo público, de reconhecimento de situações, é uma cadeia toda que contorne a proteção às nossas crianças, porque as crianças são o futuro desse país, e não dá para se ter um futuro quando esse futuro é vítima de toda sorte de violências que possam ter. A partir disso, a gente virou e falou, ou a gente entra para a política, ou enquanto as pessoas boas não entrarem, os maus vão continuar ali, ou os que não são maus, mas não querem fazer nada, estão ali só pelo ganhar e pronto. Obrigado, candidata Mari Chiarini, 17100. Obrigado e boa sorte. Peço o voto de vocês, confiarem na gente, confiem no trabalho do PSL, nós estamos aqui para mudar. Muito obrigada, sou Mari Chiarini, 17100. Plataforma Cívica, eu vou conversar com a candidata a prefeita pelo PSL 17 na cidade de Piracicaba em 2020. Adriana, Coronel Adriana, tudo bem? Graças a Deus, graças ao bom Deus, estamos Amém. com saúde, né? Estamos passando essa fase do Covid aqui, em que pese estarmos em plena campanha aí, mas estamos passando ainda incólumes, né? Graças a Deus, com bastante cuidado, é óbvio, né? Com bastante cuidado, sempre de máscara, sempre lavando a mão, aquelas coisas que todo cidadão vai fazer, cuidar de si, né? Não esperar que o Estado cuide, ele mesmo se cuida porque a gente tem essa capacidade. Então, a gente está passando bastante incólume, estamos conversando com muita gente e ainda assim nós estamos conseguindo nos preservar bem, sempre cuidando da gente e das pessoas também. Maravilha. Muito bom. Preparada? Com certeza. Preparada para o Delima? Sabe que eu vou até dirigir aqui para frente. Senta aqui. Eu sempre quis fazer um programa. Nós chegamos até a fazer um piloto com um servidor amigo nosso, o Alex Guerreiro lá do SEMAI, que era um quadro chamado Sala de Interrogatório. E com essa linha mais contundente que nós temos, fazer aí sim uma entrevista. Tem uma coisa, mas você deu uma contundência tão gentil que é muito viável essa sua contundência. Obrigado. Adriana, nós temos 4, mais uma vez os meus eternos agradecimentos o que eu tenho como gesto de respeito do PSL local aqui de Piracicaba, de vocês estarem vindo para a plataforma cívica, vindo buscar o seu lugar ao sol para discutir, debater assuntos relacionados aos servidores públicos. Eu gosto de lembrar que nesse momento todas as mídias e cumprem muito bem o seu papel. Parabéns a toda a imprensa, falada, escrita, registrada, filmada e até as rabiscadas, que estão abrindo espaço, convidando, discutindo, debatendo, entrevistando os candidatos a prefeito. Lembro que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo entre amigos e, importante registrar que, eu vou citar um exemplo porque eu sei que eu posso fazer isso. Quando o candidato vai no Jornal de Piracicaba, e ainda bem que é assim, naquela entrevista discute-se muita coisa. Transporte, segurança, saúde, educação, discute-se de tudo. Que bom. Mas quando o candidato aceita vir no Sol, Servidores Online, programa Plataforma Cívica, nós iremos discutir apenas assuntos relacionados ao servidor público, pois aqui a ideia do canal é uma comunicação classista. Então, eu acho que é a oportunidade que os candidatos têm para vir falar com a categoria. Então, o meu eterno agradecimento ao PSL, à Coronel Adriana, por, nesse gesto, juízo de valor meu, de respeito ao servidor, de respeito a mim, servidor, ao canal, vir discutir esse assunto. Obrigado. E eu preciso registrar
que isso me deixa muito contente, porque tem candidato que não vem, que não quis, mas que, conforme eu mostrei no começo do programa, tem o protocolo dos convites. Ah, Adelino, mas você não conversou com o Beltrano? Beltrano se recusou a vir falar com a gente. Você não conversou com fulano? Então, mas não vamos falar deles. Falando dos que se fazem presente nesse ato de respeito a nós, os meus eternos agradecimentos. Mais uma vez. Muito bem. Eu não tenho o menor problema em vir falar sobre funcionalismo, porque eu sou oriunda do funcionalismo. Eu sou oriunda do funcionalismo estadual. Prestei concurso, um concurso dificílimo. Não é fácil entrar em carreira pública, certo? Começa por aí. Né? Os concursos são dificílimos, concorridíssimos. O meu foi de 189 por vaga. Não há medicina no país que tenha uma concorrência como essa. O meu foi 189 por vaga, uma prova dificílima. Tive que estudar quase que um ano inteiro. Estudei 2 livros, porque na época não tinha cursinho, a gente não tinha dinheiro para pagar nada. Estudei 2 livros dessa talagada, mais de 2.000 questões de português e de matemática para a gente conseguir chegar lá. Mãe, né? Mãe, né? Já trabalhava na Polícia Militar, já era soldado da PM para ir para a Academia do Barro Branco. Então, além de trabalhar durante o dia, fazer as coisas de casa, depois ficava lá até não sei que hora da noite lá, ó, ripando para conseguir prestar para ir para a Academia do Barro Branco. Então, não é fácil. Quem é servidor, quem menospreza o servidor e fala, não sabe a dificuldade que é para ter acesso às carreiras públicas. E todas as carreiras públicas, o acesso é dificílimo. Para o funcionário estatutário, que é o concursado, é dificílimo o acesso. Tem muitos requisitos que não são exigidos em nenhuma outra carreira. Mesmo que a função que você vá fazer seja idêntica ao que existe no serviço civil que a gente fala, mas ainda assim as exigências são muito superiores. Então, já começo por aqui para vocês terem noção da visão que eu tenho do funcionalismo público. Não é fácil. Então, já é um cidadão diferenciado porque conseguiu passar por um crivo dificílimo. Então, é qualificado, sim. Tem condições, sim. O que tem que ter é valorização e, como bem disse a Mariana aqui, ter meios para bem realizar a sua função, porque, com certeza, conjugando essas duas, a capacitação e meios, ele consegue, sim, a motivação, ele consegue, sim, realizar excelentes serviços. Maravilha. A senhora falou sobre o seu ingresso na PM, né, na Polícia Militar, e eu lembrei que eu tive a oportunidade de conversar aqui, de ter aqui na plataforma cívica, o policial militar Walter. E ele fala com carinho, com respeito, desde a época que a senhora era soldado, né, e até onde a senhora chegou. Então, um grande abraço, Walter, deixa um like aí para nós, né, e é muito Valtão bonito. era do Tático 10. Ele é imortal, né? Imortal, do Tático 10, do antigo Tático 10 aí, histórico na cidade. Histórico, Maravilha. Bom menino, trabalhou muito e eu tenho uma grande consideração por esses policiais que conseguiram passar bem a sua carreira e terminar, porque é difícil. Porque é uma profissão tão difícil que boa parte deles não conseguem terminar. Ou terminam antes por problemas físicos, ou terminam antes por ter se envolvido em ocorrência que os debilitaram, ou acabam morrendo, ou morrem por doenças típicas da profissão, né? Então é muito complicada a situação do policial militar. É a profissão, a carreira que menos tem velhos, né? Porque... E mesmo depois de aposentar, o tempo médio de vida do policial militar é muito baixo. Não, ele deu o sangue, suor e a saúde no exercício. Sim, né? com Então, certeza. Nós sabemos como que é árdua a carreira do policial no Brasil. Mas, vamos lá. Eu tenho em mãos, são 5 perguntas que nós estamos fazendo a todos os candidatos. 4 dessas perguntas foram elaboradas após consulta pela minha assessoria. Quero registrar os meus agradecimentos à jornalista Marília Ferreira e ao também servidor lá da Câmara de Servidores, o Alexandre, por coletar junto à categoria essas perguntas. E uma 5ª pergunta que eu vou fazer direto para a senhora, que eu sei que a senhora, melhor do que muitos, irá saber entender a pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Candidata, a senhora é favorável à proposta de emenda constitucional
a PEC da reforma administrativa, que abrange os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade para novos servidores, acaba com a carreira, precariza o serviço público, deixando vulnerável os serviços essenciais à administração pública, podendo trocar o quadro de pessoal de acordo com a vontade política? Bom, a questão, eu estava lendo aqui, né, primeiro que essa PEC ela ainda está em análise, não entrou em votação. Então, qualquer inferência que se faça vai ser sobre coisa futura e é bastante complicado a gente falar, é isso ou é aquilo. Por quê? Porque a gente não tem ainda a base, isso ainda vai entrar em discussão e a gente sabe como é que funciona o Congresso Nacional, é uma proposta de emenda à Constituição, 2/3 dos parlamentares terão que ser favoráveis a ela para ela ser aprovada. O que eu considero, nós chegamos num patamar no serviço público do país, porque quando se fala de proposta de emenda à Constituição que vai alterar as regras do funcionalismo, a gente não estamos falando aqui do município de Piracicaba, nem do estado de São Paulo, nós estamos falando de regras que vão valer para todo o país e para todos os poderes, menos para alguns cargos que a gente está vendo aqui, que é o cargo de parlamentares, porque são cargos eletivos, né, de juízes desembargadores, de ministros de tribunais superiores, promotores e procuradores. E paramilitares, que é uma carreira específica, né? Paramilitares também, que também não vale. Então, ela vale para todos os demais funcionários dos 3 poderes. Por que se chegou ao ponto hoje de ter que fazer uma emenda que vá uniformizar? Porque cada local tem uma regra própria. E quando cada local tem uma regra própria, aí sim se gera injustiça. Enquanto nós temos um policial militar, vamos falar básico aqui do estado de São Paulo, ganhando R$3.000 na entrada, nós temos em Brasília um policial militar entrando na entrada ganhando R$8.000. Essas disparidades geram toda essa pressão por salários, geram toda essa sensação de injustiça. E eu vou mais além. Quando a gente fala, o maior problema do funcionalismo não é o executivo. Não é o executivo, né? Os excessos não estão no executivo, muito pelo contrário. A grande massa de servidores está no executivo, mas o grande gasto não está no executivo, está nos outros poderes. Então, quando se fala em uniformizar, essa é uma necessidade. Por quê? Porque quando a gente vê, por exemplo, vamos falar agora de um coronel de polícia que sai no fim de carreira ganhando 14 mil e um auxiliar da promotoria que entra no início de carreira com o segundo... Adriana, fica à vontade. Registrar aqui, é ao vivo. A transmissão, nós optamos e não... Fica à vontade, tá? Nós optamos em não fazer a transmissão ao vivo porque, devido a essas perguntas, eu acho que seria injusto com os primeiros prefeituráveis que aceitam vir aqui debater, são inquiridos com perguntas complexas sobre a realidade do servidor público e, de repente... Outros candidatos veem, assistem e falam, ela fraquejou em tal pergunta, ela respondeu essa pergunta de forma polêmica. Se preparariam, porque a senhora não sabia quais eram as perguntas, iriam se preparar e vir aqui e fazer um verdadeiro teatro. Como o foco não é esse, o foco é colaborar na formação de uma escolha com consciência, no exercício da cidadania, vote com consciência, estamos gravando, porém, sem edição irá para o ar. Só não é transmitido ao vivo por uma questão de justiça aos candidatos que responderam e já estão aqui. Obrigado, então. Coronel Adriana. Se quiser atender, fica à vontade. Não. Ele não toca. Nós somos Faz uma semana que não toca esse bendito e hoje a força do sol. Todo mundo reclamando que meu telefone não estava atendendo e ele não toca. É um super-homem. É só próximo ao sol amarelo que... Então, Delima, hoje chegou-se ao ponto de tantas disparidades que
Há necessidade, hoje é uma necessidade uniformizar isso, por uma questão de justiça para os funcionários do Executivo, porque enquanto nós temos professores ganhando aqui 3 mil, que é a média salarial aqui no município, né, 3 mil reais, nós temos professores de determinadas carreiras aí ganhando acima do teto e tendo que ter o corte do teto. Então, essas disparidades é que levam à necessidade de uma lei que vá uniformizar. Começamos por aí. Além disso, existe muito desconhecimento. Eu estava analisando aqui o site do Senado e a lei não vai ser aplicável para os atuais funcionários. Não vai ser aplicada aos atuais funcionários. É um negócio chamado direito adquirido. Você entrou num concurso com um edital voltado para isso, até o fim da sua carreira é esse edital que vai reger a sua vida. Entenderam? Por isso que é importante conhecer bem o edital. Então, ela vai valer para os próximos funcionários públicos. É necessário? Há necessidade sim. Porque a grande massa dos nossos funcionários trabalham muito. Eu sou testemunha disso. A grande massa, que é a maioria absoluta, o pessoal trabalha, se dedica, dá o sangue, gosta do que faz, não desiste de fazer. Mas nós temos sim, como em todas as profissões, não é só no funcionalismo público, gente. Não é só no funcionalismo público. Nós temos em todas as profissões aqueles que têm problemas. Entendeu? Então, há que se ter instrumentos realmente para que se possa se separar o joio do trigo, porque aquele que tem problema, além dele ter o problema, ele desmotiva aquele que não tem problema. Aquele que rende pouco, que não se incomoda, certo? Ele desmotiva aquele que rende bem, que se incomoda, que quer ajudar, que quer fazer crescer. E que faz jus ao salário, tudo isso aí. Então, há que se ter instrumento. E assim, qualquer conjectura que eu faça agora sobre uma lei futura fica muito, muito difícil. Que eu considero que há que haver instrumento, sim, para separar o joio do trigo, é necessário, porque eu sentia essa falta, mesmo na polícia militar, com todo o sistema de regramento, com o duplo grau de jurisdição lá, que o PM responde administrativa e criminalmente. Mesmo com isso, com coisas graves, a gente tem dificuldade, e às vezes essas coisas graves que ocorrem, e ocorrem coisas graves, nós não estamos tratando de máquinas, nós estamos tratando de pessoas, e ocorrem coisas graves, e que precisam ter o devido tratamento, para quê? Para não desmotivar aquele, porque às vezes alguém do serviço público que tem um determinado comportamento, a imprensa inteira cai matando em cima de todo o funcionalismo, como se todo funcionalismo fosse ruim. E a gente fica incomodado. Você não fica incomodado quando falam mal? A gente fica incomodado, porque a gente sabe que não é isso. A gente sabe o tanto que a gente trabalha. Mas às vezes um só, que tenha uma determinada atitude ruim, todo o funcionalismo acaba sendo massacrado, e ninguém quer isso. Eu não quero isso para os meus funcionários, nunca quis isso para os meus policiais, e eu não acho que é justo para conosco, funcionários públicos, entenderam? Então há que se ter instrumento, sim, há que se uniformizar, principalmente em relação aos outros dois poderes, porque o grande problema da questão, vamos tratar, que é o problema sério mesmo, a questão da massa salarial, as distorções absurdas não estão no executivo, que é nós aqui somos basicamente executivo, né? Coronel, só lembrando, desculpa, nós temos 20 minutos para no as total? 4 perguntas. Então desculpe. E tem outras 3. Então vamos lá, vamos para a próxima. Importante. Obrigado. Segunda pergunta. No ano passado, o Senado aprovou a proposta da PEC 0619, da reforma da Previdência. Isso. Do governo de Jair Bolsonaro. E nesse ano, em junho, o Executivo elaborou uma proposta de aumento de 11% para 14% do Executivo Municipal, para 14% da alíquota de contribuição do servidor público municipal estatutário ao IPASP em Piracicaba, o PLC 0420, enviado do Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba de forma não completa, sem o cálculo atuarial e nem mesmo a forma de financiamento do regime próprio da parte patronal. Foi aprovado e sancionado sem, ao menos, atender os requisitos mínimos, principalmente aos que assumiram seus cargos a partir de 2003 e vão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual a sua posição diante dessa aprovação que acarreta prejuízo aos servidores?
Bom, vou fazer um comparativo com a PM. A gente já está nessa situação já há quase 5 anos. O nosso desconto, inclusive, que depois, durante toda a carreira, e depois a gente continua descontando, inclusive para os inativos também houve majoração para 9%, era de 5%, passou para 9%, e para os ativos passou para 14% já há quase 5 anos. E concordar? Lógico que a gente não concorda. É óbvio que a gente não concorda. Mas o que a gente conseguiu mudar na Câmara? Conseguiu mudar que valesse só para aqueles que recebem acima do regime geral de previdência, que é a grande minoria, né? Nós temos 7.186 funcionários estatutários e só 1.510, esse percentual de 3% a mais só incide sobre esse grupo de funcionários, que são aqueles que ganham mais que os demais, ganham bem mais que os demais. Nós temos uma massa de 1.510 funcionários que estão nessa situação. Para os demais, continuou, né, nos 11%. Então, a gente conseguiu, porque isso aí também não estava previsto no inicial. Aí nós negociamos bastante lá, para que valesse só para esses que ganham acima do regime geral de previdência. Foi o que foi possível fazer. Então, a gente trabalhou bastante para pelo menos incidir sobre esses que estão na massa salarial superior, porque a média nossa salarial no município, ela é de, eu tenho aqui por carreira e tenho aqui por secretaria, ela não passa a grande média não passa de R$7.000. A máxima dessa média é da Secretaria Municipal de Saúde e o mais baixa da educação. Nossa educação tem uma diferença salarial para a Secretaria de Saúde enorme. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mexer com muito carinho com os nossos profissionais de educação, em razão, que pese eles serem a maior massa de funcionários, mas é uma disparidade muito grande entre a média salarial da saúde com a média salarial da educação. Vamos ter que fazer um estudo bastante importante, porque hoje o que se fala é que o professor, o que se diz e o que eu acredito que quem vai mudar o nosso país é realmente o professor, entendeu? E a gente fez todo esse estudo aqui, eu estou com todas as estatísticas aqui sobre os nossos funcionários, e graças a Deus a gente conseguiu mudar isso aí e só incidir sobre esse grupo que é o mais abastado financeiramente, né, no serviço público, e que não vai. Na PM não, na PM valeu para todo mundo, do soldado ao coronel, todo mundo pagando 14% na ativa e subiu de 5 para 9 na inatividade. Agora aqui não, aqui a gente ainda conseguiu dar esse ajuste para que ele incidisse sobre os mais abastados. E nós temos uma massa realmente de funcionários aqui que teve até que fazer agora recentemente um tema de ajustamento de conduta, o pessoal ganhando muito acima do teto do prefeito, não teve a possibilidade de haver aumento no subsídio do prefeito e de vereadores, para não haver esse problema com esse pessoal que ganha mais. Então, é bastante complicado. Não é simples, né, Valdir? Né? Não é simples a gente tratar de funcionalismo com todas essas disparidades, e a gente tem que fazer uma análise muito cuidadosa quando vai tratar dos nossos funcionários. Obrigado, candidata. Candidata, a terceira pergunta. Se eleita, de que forma a senhora irá fiscalizar o SEMPEM, Serviço Municipal de Perícias Médicas, diante das inúmeras denúncias e reclamações dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, como nos deferimentos dos atestados médicos, reduzindo licença, cancelando aposentadoria por invalidez ou outras garantias concedidas por moléstias ou doenças ocupacionais, realizado pelo médico perito do SEMPEM? Então, eu considero assim, qualquer abuso deve ser fiscalizado e deve ser corrigido. Né? Qualquer abuso deve ser corrigido, inclusive dos próprios médicos do serviço municipal. E a gente não vai ter sobre a minha gestão, a gente não vai ter esse tipo de ordem, que a gente sabe das ordens que existem. Não vai ter esse tipo de ordem, porque assim, a gente sabe de muitas pessoas que ficam doentes. Acabou-se de falar agora, você tem um funcionário da saúde que fica ali durante 15 anos numa mesma função, que é o de chamar pessoas dentro de uma UPA, né, que é o atendente, sem um sistema de senha,
Então ele fica, grita. Ele vai desenvolver doença da voz, doença da fala, que vai impossibilitá-lo de fazer. E isso é natural, porque eu sei que na polícia também a gente sofre, a gente fica com problema de coluna por causa do cinto. E isso com o tempo surge no funcionalismo. Esse é o ônus do funcionalismo público, entendeu? Então se o país opta, então ele também tem que arcar com o ônus de ter o funcionário depois de um determinado tempo de serviço, ainda mais o funcionário público. Qual que é o tempo máximo de serviço do nosso funcionário? É 70 anos ou é 65? 75, 70 né? anos? 75. 70 anos. A pessoa naturalmente com envelhecimento, ela desenvolve uma série de doenças. Ainda mais quando você é sujeito a uma atividade repetitiva, porque várias das funções públicas, elas são repetitivas durante 30 anos. E isso é natural, e é o ônus. Charlie Chaplin em tempos modernos. Não é verdade? Isso é natural. E esse é o ônus do país optar por ter um serviço público, né, enorme como a gente tem. A gente tem mais de 7 mil funcionários no município. Mais de 7.200 funcionários. Entendeu? Então a gente vai ser justo. Eu acho que a melhor coisa que tem é a justiça. Obrigado, candidato. Candidato, a quarta pergunta, depois falta a de $1 milhão. Sim, senhor. A quarta pergunta. A Lei Complementar 173 restringe a contratação de novos servidores públicos e o reajuste da categoria, ressaltando que é um direito constitucional, no mínimo, a revisão anual dos salários dos servidores. Como você avalia a eficácia dessa lei? Eu fui uma das que protestou, porque assim, ela não vige para todos os funcionários públicos, né? Para quem leu o corpo da lei, inclusive nós tentamos, a bancada das polícias no Congresso tentou alterar, porque essa regra não vale para funcionários da assistência social e para funcionários da saúde, certo? E nós tentamos colocar que ela não valesse também para os funcionários da segurança pública e mais um grupo de funcionários que estão diretamente empenhados no combate ao Covid. Que nós sabemos, os nossos policiais e guardas não ficaram em casa. Ficaram? De forma alguma. Assim como os funcionários da saúde ficaram? Não ficaram. Então, se não valia para esses tipos de funcionários, também não deveria valer para todos que estivessem empenhados. Então, já começa por aí. É aquela velha questão, quando você cria a exceção, ela acaba sendo perniciosa. Por quê? Porque tem outras pessoas empenhadas. Se eu falar para você que eu fui favorável, eu não fui favorável. Por quê? Vamos falar do nosso caso. A Polícia Militar está nos últimos 6 anos com menos de, tirando esse desconto aqui, com menos de 6%. 6 ou 7 anos com menos de 6% de reajuste. Entendeu? E agora nós vamos ficar mais 2 anos. E ainda perdeu-se o tempo para a contagem de licenças-prêmios. E continua se trabalhando do mesmo jeito. Eu não sou favorável. Inclusive, eu fiz um projeto aqui para que não fosse descontado o tempo dos guardas. Por quê? Porque que pese a lei ter regulado lá, mas a gente tem que se posicionar. Eu não concordo porque não tratou todo... Então, ou você trata todos de maneira igual, ou você não faz exceção. Obrigado, candidata. Candidata, a quinta pergunta, e aí eu preciso me despir de qualquer pudor, Sim, se a senhora permite, e ficar muito à vontade para dizer que eu acredito que a senhora entenderá o motivo da minha pergunta, pois sei que viemos de academias análogas. Sim. Somos, se me permite, somos contemporâneos da mesma escola. Eu sou servidor público há 22 anos, sou guarda civil de Piracicaba e eu costumo chamar a minha casa de a gloriosa centenária. Porque Piracicaba é uma das primeiras do país. Eu defendo a tese que somos a primeira guarda municipal do Brasil, né? Eu brinco, quando eu dou aula em outras cidades, eu brinco dizendo, todas as cidades do Brasil, se tem guarda municipal hoje, ou é filha de Piracicaba ou é neta. Porque eu lembro que em 86, eu estudei isso, Jânio Quadros, prefeito de São Paulo, mandou uma comissão para Piracicaba, e isso consta nos registros da guarda de Piracicaba, da guarda municipal, conhecer o que era aquilo, né? o que éramos, para criar a metropolitana. A guarda, e a senhora sabe dessa realidade,
Não que ela seja uma secretaria melhor do que as demais, mas ela é uma secretaria diferenciada. Eu gosto muito de enfatizar, dizendo que, vamos fazer a seguinte analogia. Pegamos uma enfermeira que mora no SECAP, e ela vai trabalhar lá no pronto-socorro do Sônia. Que ela vai de ônibus ou de carro próprio, ela sai da casa dela, vamos supor de ônibus, atravessa a cidade inteira e vai até o pronto-socorro do Sônia. E ela vai de branco. Parênteses, eu não tenho dúvida que nesse trajeto, se ela ver alguém com mal súbito, alguém passando mal, eu não tenho dúvida que a consciência dela é uma servidora responsável, consciente, ela vai socorrer. Mas nós precisamos entender o seguinte quadro. Em momento algum, a população, ao avistá-la de branco, irá acioná-la. Pois não sabe se ela é uma enfermeira, se ela é uma dentista, se ela está indo ou vindo para o baile do Havaí, ou se é até uma mãe de santo de branco ali. Guarda Civil. Um servidor da guarda nessa mesma situação, estando uniformizado, porque a lei ela é clara, ela diz que o servidor da guarda deverá trabalhar armado uniformizado e armado. Ele nesse trajeto, seja de carro ou de ônibus, ele não, claro, ele nunca vai falar, não estou em hora de serviço, liga lá, não, ele nunca vai fazer isso, isso é inaceitável para nós. Mas ele não só irá de forma voluntária, porém, uma vez avistado pela população diante de um crime, diante de um delito, diante de uma necessidade que se faça presente a ação ali do servidor, ele sim será acionado. Uma vez acionado, aquela ação dele, aí nós precisamos ser muito claro nisso. Aquela ação que seria voluntária torna-se o quê? Obrigação legal. Sim. Por quê? Porque senão ele responde por omissão. Sim. Então aí já começa, é importante a gente pôr esses pingos nos is, e eu sei que essa é a realidade da senhora, e a senhora entende isso muito bem. Em razão do serviço. Exato. Ele é um servidor diferenciado. Com certeza. O outro aspecto é que, durante anos, e a senhora é testemunha disso, ficou discutido o que? A competência da guarda. Surgiu uma lei que regulamenta a competência da guarda e, entre todos os aspectos da lei, o mais importante, essas perguntas eu estou fazendo a todos, tá? No meu ponto de vista, de todos os itens da 13022, o mais importante de todos e aí se me permite o juízo de valor, um presente dos deuses, que foi o comando próprio. Porque ocorre o seguinte, os pilares da Guarda Civil de Piracicaba são dois, disciplina e hierarquia, está no estatuto. São os nossos pilares. Repito que a guarda não é melhor, porém diferenciada. Um outro bom exemplo que eu preciso registrar é que um secretário de saúde, durante o exercício de secretário de saúde, não necessariamente precisa ser um médico. Haja visto que durante a função de secretário de saúde, ele não pegará o bisturi e necessariamente não irá para o centro cirúrgico. A função de secretário é despachar de trás da mesa. Eu vou ainda florir. O secretário de Educação não irá pegar o giz e não irá para o quadro negro. Já o comandante da guarda usará o uniforme e usará a arma. E o comandante da guarda pegará o nosso bisturi. A senhora sabe aonde eu quero chegar e a importância da pergunta que irei fazer. Coronel Adriana, se eleita, eu quero que a senhora fale. Eu falo que é a pergunta de $1 milhão porque é a pergunta que vai decidir o meu voto. Se eleita prefeita de Piracicaba, quem será o comandante da guarda? Nossa, quem é difícil? Será um guarda civil. Sim, a lei diz isso. Será um guarda. E eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir vocês, sim, porque ninguém melhor do que aqueles que estão ali para decidir. Coronel, poderíamos até pensar numa lista tríplice? Poderíamos até pensar numa... Por quê? Porque hoje, se eu falar para você que eu tenho as fichas de todos os guardas, eu tenho o nome de todos eles, tenho o nome de todos.
Mas eu preciso saber das competências, porque é uma função de uma relevância Minha enorme. coronel, se me permite só ser insistente, assim, para mim é muito Eu importante não saber tenho esse nome. nome, porque eu quero saber se no dia 2 de janeiro, num eventual governo da coronel Adriana, eu vou programar o meu despertador para despertar mais cedo, para que eu faça questão de ir lá no comando da guarda, apresentar as minhas continências ao novo comando, ou vou continuar por mais 4 anos, evitando o máximo ir lá? Não vai continuar evitando, não. Não vai continuar evitando, não. Mas eu vou ouvir todos vocês. Todos vocês envolvidos no processo serão ouvidos. Com certeza, e eu virei com muito carinho, porque eu tenho uma visão muito especial da Guarda Civil. A Guarda Civil terá uma função muito... quando a gente fala de uma cidade mais regrada, de uma cidade mais ordeira, de uma cidade em que todos tenham direito, né? Eu tenho que me valer dos instrumentos de fiscalização que eu tenho que me valer dos instrumentos até de força que eu tenho. E a Guarda Civil é isso, é o instrumento de força do prefeito municipal. É verdade. Então eu tenho que ter uma pessoa que seja competente, né, que mostre lealdade, que tenha análise situacional, entendeu? E para isso eu preciso conhecer todo o quadro. Se eu falar para você que eu conheço todo o quadro, Adelema, eu estaria mentindo para você. Eu conheço algumas pessoas. Vamos manter o que está? Provavelmente não. Tá? Muito provavelmente não, porque é natural a substituição, até por questão de oxigenação de carreira, é aquilo que a gente fala na Polícia Militar, a cada 2 anos a gente muda o comando. Por quê? Porque a longa permanência de quem quer que seja à frente de comandos de Lima, qualquer que seja ele, de diretorias, a longa permanência provoca um negócio que a gente chama de cegueira institucional. Certo? E eu fui uma das pessoas, para você ter uma ideia, eu fui a pessoa que fez o projeto de emenda à Constituição do município para que a Constituição recepcionasse a 1322, porque não tinha recepcionado. Inclusive eu tinha colocado lá para que o efetivo da guarda cumprisse o que está escrito na lei. Porque a lei fala que um X%, o efetivo da guarda deve corresponder a X% da população. Isso vai me dar liberdade até para contratação. Entendeu? Por quê? Porque está na lei lá, né? Então a gente vai ter essa facilidade. A gente pretende aplicar, sim, na excelência o poder de polícia que foi dado à Guarda Civil. Hoje nós temos grupos pequenos de guardas com algumas competências. Eu gostaria que todos os nossos guardas tivessem muitas competências. Por quê? Porque eles são uma necessidade. Né? Quando a gente fala de uma doutrina de polícia comunitária, que é a essência da Guarda Civil, a gente precisa dar competência para o guarda poder atuar naquele setor. Então, eu vou querer uma pessoa que venha... Se eu falar para você que eu conheço todos os quadros, não conheço, mas uma pessoa que venha alinhada com essa nossa doutrina. Essa nossa doutrina de dar competência, de cobrar responsabilidade, mas também de mostrar direcionamento... e dar liberdade para a guarda também poder atuar, se planejar, dar condições para a guarda poder se planejar. Eu tenho uma finalidade, como é que se diz? Uma necessidade da Guarda Civil. No meu plano, na minha análise de governo, da forma como eu quero, eu não quero mais guarda civil, por exemplo, só fazendo guarda do PSF. Para isso eu posso pagar vigilante. O guarda civil é uma pessoa especializada e que pode estar fazendo uma função extremamente mais relevante, né? Então ali a gente pode pôr vigilante, a gente pode fazer algumas substituições para valorizar o guarda, né? Para dar responsabilidade para ele sobre área. Não ser só um policial de hora. Eu tenho uma vontade. Eu sempre, na verdade, eu falei, poxa vida, se eu pego uma Secretaria de Ordem Pública, eu faço uma revolução na Guarda Civil e a gente vai ter uma Guarda Civil super motivada, com competência, com visibilidade, que é isso que eu quero. E a pessoa que vai vir trabalhar comigo vai ter que vir nessa linha. Não conheço todos os quadros, por isso que eu não posso falar para você. Eu não tive acesso a todos os quadros. E eu também não posso decidir sem ouvir vocês. Ah, vai ser tal pessoa, então eu estaria sendo antidemocrática? Não. Mas eu quero antidemocrática porque eu quero ouvir. Assim como para fazer o plano de carreira dos professores, que nós vamos tocar para frente esse plano de carreira,
eu não vou ouvir um grupinho que representa todo mundo, não. De cada escola vai ter um X de representantes lá e vão vir falar comigo. Nós vamos falar com as pessoas. Nós queremos ver as pessoas e falar com as pessoas para decidir melhor. O Estatuto da Guarda, que precisa ser mudado já, também vamos fazer da mesma forma. Entendeu, Delima? Então pode ficar bastante tranquilo. Pode ficar. Eu não decidi, eu estou falando para você, se eu tivesse decidido, eu até te falaria. Mas eu não decidia porque eu não conheço todos os quadros. Eu não ouvi, alguma vez eu ouvi você sobre isso? Não. Eu ouvi, o menino faleceu recentemente, mas eu também não ouvi. Não ouvi os próprios guardas. Eu ouvi alguns, mas nunca tratei desse tema especificamente. Entendeu? Eu ouvi alguns sobre algumas necessidades, algumas demandas de vocês. Mas, Obrigado, candidato. Entendeu? Então, Obrigado. eu acho que consegui responder. Não dei o nome porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu daria, sem o menor problema. Obrigado, candidato. Olha, tem muitas outras perguntas relacionadas à Secretaria da Ordem que eu gostaria, mas eu não, em respeito aos demais candidatos que passaram por aqui, eu vou me ater apenas a essas 5 perguntas, né? Mas com certeza tem muito mais coisas que eu gostaria de estar discutindo com a senhora. Mas eu agradeço de verdade o PSL 17 em Piracicaba pela presença na plataforma cívica e por vir também buscar o seu lugar ao sol. Para suas considerações finais, a senhora tem 1 minuto. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês. Eu sou muito sincera nas minhas falas, eu gosto da justiça. Acho que quando a coisa é justa para todos, tudo se sai melhor. Todo mundo fica feliz. Agora, quando você cria exceções, cria privilégios, você vai criando descontentamentos, e não é isso que a gente quer em termos de funcionalismo público. A gente quer um funcionalismo público como um todo motivado, como um todo protegido, como um todo com condições de trabalhar. Plano de carreira. Com planos, né? Isso é uma necessidade, o plano de carreira dos professores, de todos, né? Entendeu? Então a gente vai procurar fazer isso, porque na polícia a gente sabe o quanto é difícil a polícia não ser. Sabia que a polícia militar não é uma profissão? Não é uma profissão. Até hoje nós não conseguimos ter uma lei geral das polícias militares. Então a gente sabe o quanto isso dificulta a execução até da função. A gente vai, da melhor forma possível, ouvindo vocês, nós vamos tentar resolver tudo isso. Obrigado, candidata. Grande abraço. Obrigado, Piracicaba, que nos acompanha. Obrigado, meu Deus.